Bom, gente, sejam bem-vindos ao Avidata. Eu sou o Igor, sou aluno de mestrado e o meu tema de pesquisa envolve privatizações de aeroportos, mais especificamente o efeito dela nos preços das passagens. Será que viagens utilizando aeroportos privatizados são mais caras? No decorrer desse trabalho, nós vamos tentar responder essa pergunta analisando resultados de um estudo econométrico que nós desenvolvemos. Primeiramente, passando um panorama da situação no Brasil. A privatização é um assunto recorrente na mídia. Eu tenho certeza que vocês esse ano mesmo já viram uma ou mais notícias sobre isso. Inclusive é uma bandeira do novo governo, assim como era do anterior também, e a justificativa é sempre de possibilitar que a iniciativa privada melhore a estrutura, né? Invista mais, melhore a infraestrutura e que isso se transforme em uma melhoria para o passageiro, para o usuário final. No Brasil, as privatizações começaram no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, em agosto de 2011, antes mesmo dele ser inaugurado. E a última etapa das concessões ocorreu esse ano, no mês de março, em que no total de 12 aeroportos foram privatizados em bloco, totalizando 22 até então. Diante dessa situação em que a justificativa é, no final, uma melhoria para a população, para os passageiros, a gente se pergunta como que a gente poderia medir essas melhorias, o que realmente significa ser melhor ou não. Nós vamos pegar um do quesito e analisar especificamente a questão da passagem aérea. Será que existe algum efeito da privatização de aeroportos nos preços da passagem? Será que nós podemos esperar que os custos para as empresas aéreas operarem lá vão diminuir, vão se tornar menos burocráticos e com isso os preços vão diminuir? Ou então, no contrário, o investimento vai ser grande, o custo vai ser repassado para elas, vão ser repassados para os clientes? Vamos tentar ver se conseguimos responder essa pergunta. Bom, dando uma olhada sobre esse assunto no geral, pelo mundo, temos aqui uma notícia, um artigo publicado por um jornalista da Bloomberg, mas foi publicado no Washington Post, sobre um panorama do mercado de privatizações dos Estados Unidos. E aqui no artigo ele cita um representante das empresas aéreas afirmando que os custos ficam maiores, que os custos aumentam para eles operarem nos aeroportos privatizados. No tempo que ano passado o CEO da IATA, logo depois do 74º encontro anual em Sydney, ele deu umas declarações que eu peguei 3 pontos. Esses pontos mostram que depois de uma pesquisa, segundo ele, é claro, depois de uma pesquisa realizada pela McKinsey junto com eles descobriram que os preços das passagens são mais caros nos aeroportos privados. Eles não aceitam que a privatização necessariamente aumente os custos de operação dos aeroportos. E ele aponta pelo poder de mercado significante que o aeroporto tem, inclusive com a possibilidade de tomar atitudes abusivas até. Passando a literatura, Adler e Libert, em 2014, eles apontam a diferença que é um aeroporto privatizado, que antes era simplesmente uma estrutura para um serviço público e agora é uma estrutura que tem seus próprios interesses comerciais. Né? A Bell e Farreda, em 2009, aponta que agora esse novo cenário de interesses comerciais pode até gerar um potencial de abusador do mercado, que vai um pouco de encontro com o que o CEO da IATA acabou de dizer. Basso e Zeng, eles falam que a principal mudança depois de um aeroporto privatizado é a abordagem administrativa, que sai da tradicional para a vertical. Os mesmos autores no trabalho no ano seguinte definem que as relações tradicionais elas são aquelas antigas, em que a infraestrutura tinha um custo que era repassado por tarifas e as empresas pagavam para utilizar. E agora não, uma relação vertical é uma relação comercial muito mais estreita, muito mais complexa e melhor elaborada, que deixa claro a mudança de viés administrativo da concessionária, da administração do aeroporto, que agora é a obtenção do maior margem de lucro, como os estudos de Furey e Beckers mostram em 2006. D'Alfonso e Nastase, eles apontam que agora existem benefícios mútuos do potencial gerador de receita, e a Cristina Barbeau e o D'Alfonso, em 2014, ainda falam de maneiras em que
aeroportos podem oferecer estruturas, melhoria de estruturas em troca de contratos longos, alguns tipos de exclusividades, mostrando mais uma vez como que esse novo negócio, essa nova relação vertical pode ser melhor traçada, né? No caso de preço, como nós vamos fazer um estudo econométrico de preços, eu peguei os principais pontos de alguns trabalhos clássicos, já bem consolidados na literatura, sobre o que são os determinantes do preço. Primeiro, a influência da dinâmica competitiva das rotas e dos aeroportos, né, que, de acordo com os autores Wang Zheng, Bilotak, Lakiu e Borenstein, é uma influência relevante na determinação do preço das passagens aéreas. Também a influência da presença de LCCs, né, de low costs, que é o trabalho do Bruckner Lee Singer, do Goldsby Severson e do Windor Dresner. Também o Koopmans e Lieshout e o Zoidberg, eles trabalham com fatores que influenciam os custos gerais da operação de uma empresa aérea, que podemos assumir que muitos deles serão repassados para o preço final da passagem. Portanto, a revisão da literatura, elas nos guia a montar um modelo conceitual da seguinte maneira. Podemos esperar que a privatização gere um novo tipo de relação entre empresa e aeroporto, uma relação de parceria, muito mais comercial, muito mais voltada para benefício mútuo. Isso pode gerar para as empresas vantagens políticas, algumas alterações nas políticas de custos de tarifas e também a possibilidade de aproveitamento mútuo da demanda, né? Mais criatividade para fazer seu negócio prosperar. E nós vamos analisar se nós conseguimos disso tudo enxergar um efeito no preço das passagens aéreas. Será que isso tudo de alguma maneira altera? Para isso, nós vamos ter uso de uma base de dados que contempla o transporte aéreo brasileiro doméstico. Essa base ela é da ANAC, né, pincelada ali com alguns dados do IBGE e do Banco Central. Ela conta com mais de 54 mil observações de julho de 2010 até dezembro de 2018. Rotas pequenas ou que com poucas observações foram descartadas para não poluir muito, e algumas variáveis de perfil socioeconômico, características de companhias aéreas, aeroportos e voos foram consideradas. Com isso, é proposto um modelo econométrico, uma modelagem do tipo log-lean, com a variação unitária em x causa variação percentual em y. Estamos tratando de um painel de dados, né, fazendo uso de efeitos fixos e também de uma variável de tendência, que vai nos dar alguns resultados interessantes. A regressão ela faz uso de estimadores robustos para tratar efeitos de heterocedaticidade e autocorrelação. E também essa modelagem será feita na abordagem diferenças e indiferenças, que é uma maneira ideal que se assemelha ao experimento natural, que é uma maneira ideal para avaliar mudanças de políticas, né? No caso, nós vamos analisar um tratamento que foi aplicado em um grupo, que seria o grupo de tratamento, e comparar com um grupo de controle, para ver quais são as mudanças entre esses dois principais. Esses grupos foram definidos da seguinte maneira. O grupo de tratamento são as rotas em que pelo menos um dos aeroportos é privatizado. E é claro que esse aeroporto ele vai ser considerado do grupo de tratamento a partir da sua data de privatização. O grupo de controle é um pouco mais complexo. Ele será composto por 3 aeroportos semelhantes, às vezes perto geograficamente, de certa forma similar ao aeroporto de referência privatizado, né? E terá alguns critérios, eles têm que ser um pouco comparáveis, serão considerados apenas capitais, e ele vai ser considerado do grupo de controle a partir do início da privatização do aeroporto de referência. Um exemplo para deixar mais claro é aqui o aeroporto de Natal. O aeroporto de Natal é o nosso aeroporto privatizado. Nós pegamos para ser do grupo de controle do aeroporto de Natal, para ter os resultados comparáveis, os aeroportos de João Pessoa, Recife e Maceió. Vê-se que são capitais também, como deveriam ser, têm seus fluxos relevantes, fluxos comparáveis até a Natal, inclusive até o mesmo perfil de cidade e tudo mais, no geral. Então é só uma maneira de tornar a comparação mais justa do aeroporto privatizado com os aeroportos que têm características similares, né, semelhantes, que poderiam inclusive ser elegíveis à privatização no futuro. Portanto, as nossas variáveis contam com 2 dummies do grupo de tratamento, o privatizado, PRV, e o grupo de controle, nós chamamos de placebo, grupo placebo.
Também temos as variáveis de dinâmica competitiva, tanto de rota, tanto de aeroporto, né? No caso ali o índice de concentração de mercado, rota aeroporto, a presença de empresas low cost e o share de passageiros em conexões em aeroportos considerados hubs. Temos também variáveis de custo, como o preço do combustível, a eficiência do combustível, o número de voos na rota, tamanho e idade da aeronave, passageiros média de passageiros por voo, tempo médio de voo e a etapa média, que é um proxy de custos para o aeroporto também. Também temos variáveis de turismo, que é a porcentagem de voos charter, porcentagem de passageiros em voo charter, e também a nossa variável de tendência, para ver se conseguimos pegar algum efeito temporal interessante. Traçando a correlação entre as variáveis, eu destaquei apenas essas que se mostraram mais elevadas, que são indicadores de que talvez devemos dar uma olhada após a regressão para checar se não tem algum viés por conta de alguma multicoliniaridade e tudo mais. Mas foram poucas as variáveis que foram indicadas com serem passíveis desse problema. Então, passando para os resultados. Aqui nós temos os resultados gerais de 3 modelos que rodamos daquele esquema, né? Do nosso modelo econométrico. No total foram 4, mas o 4º modelo eu vou apresentar mais à frente. Esses 3 modelos, vocês vão ver que eles se diferem apenas pela presença das variáveis privado e placebo, que são o nosso grupo de controle e o nosso grupo de... nosso grupo de tratamento e o nosso grupo de controle, respectivamente. Analisando esses resultados de maneira mais minuciosa, temos que as variáveis de custo, elas tiveram, em sua maioria, significância estatística, e seus valores, tanto sinais e tudo mais, estão todos de acordo com o que a literatura clássica já prevê, né? São questões do tipo, o aumento do preço do combustível reflete no aumento do preço da passagem, assim como o aumento da eficiência do combustível, do voo, né, do avião, ele diminui o preço da passagem aérea, e questões de tamanho de aeronave e tudo mais. São variáveis que tiveram, sim, os resultados, nenhuma surpresa, todos dentro de acordo com o esperado, suas respectivas influências no preço da passagem. O mesmo ocorreu com a variável de turismo, rotas turísticas, que costumam ser um pouco mais baratas, e também as de competição. No caso que a concentração de mercado em rota, quanto mais a rota está concentrada na mão de uma ou poucas empresas, mais o preço aumenta, né? Mais eles têm essa capacidade de repassar custos sem nenhum problema, ao contrário de rotas mais competitivas, em que eles têm mais dificuldade de fazer isso. A presença de low cost também tem um efeito detrator de preço, bem explorado na literatura. A questão de hubs e a dinâmica competitiva a nível de aeroporto também tem seus efeitos devidamente significativos estatisticamente e também de acordo com o que se esperava com o estudo literário. Interessante aqui a variável de tendência, que deram valores bem parecidos nos 3 casos, estatisticamente significativo, e nos mostra que, pelo menos no escopo dos dados, ou seja, de 2010 até 2018, existe uma tendência de queda de preço. Tá? Passando agora para os nossos objetos de estudo, tanto os aeroportos privatizados quanto os aeroportos do grupo placebo, nós percebemos o seguinte: do modelo 1 para o modelo 2, nós adicionamos a variável dummy de privatização, e ela foi estatisticamente não significativa. Ou seja, por esse modelo, indicava que não há alteração de preço pelo fato do aeroporto ser privatizado ou não. Passando para o outro modelo, o modelo 3, a variável continua estatisticamente não significativa. Porém, a presença da variável dos grupos de controle, dos aeroportos similares, indicou que em rotas que passam por eles, tem um efeito... essa variável tem um efeito diminuidora de preço, estatisticamente significativo. Aquela 0.0218 lá. Então,
a interpretação dessa situação, ela pode ser feita da seguinte maneira. Apesar de mostrar que o preço não se altera, no caso dos aeroportos privatizados, o fato de aeroportos mais comparáveis com eles, mais semelhantes, apresentarem um efeito detrator de preço, um efeito diminuidor de preço, e os aeroportos privatizados não, isso pode indicar essa diferença de preço entre os aeroportos privatizados. Pode indicar que tem sim um aumento de preço pelo aeroporto ser privatizado ou não. A comparação aqui fica mais justa do que comparar com os demais aeroportos do Brasil. Agora passando para o quarto modelo. Ele é um modelo mais complexo, adicionando um pouco de complexidade, né? A primeira parte, à esquerda, tem as mesmas variáveis dos outros dois, e os resultados são praticamente os mesmos, assim, em magnitude, em sinal, sem nenhuma mudança brusca. O que notamos de diferença aqui, logo quando analisamos as variáveis de privatização e placebo, é que agora a variável de privatização ela tem uma certa significância estatística. E ela está negativa. Então, entretanto, aliás, apesar dela estar negativa, dizendo que comparado com os demais o preço nos aeroportos privatizados é menor, o fato do grupo de controle estar mais negativo não muda a interpretação anterior. Com dois grupos de aeroportos mais comparáveis entre si, os grupos que não são privatizados são mais baratos. Então aquela interpretação ela se mantém. E agora nós vamos fazer a interpretação em conjunto das variáveis dummies de privatização e placebo, combinadas com algumas variáveis do modelo da esquerda, né? Principalmente as variáveis de dinâmica competitiva. Então, dessa maneira a gente vai conseguir tentar isolar mais os efeitos de cada uma dessas variáveis que estão sendo analisadas, direcionadas para o caso dos aeroportos privatizados e dos aeroportos do grupo de controle. Então, a primeira delas é a dinâmica competitiva a nível de rota, concentração de mercado. A gente percebe que a geral é 0,35 positivo e no caso dos aeroportos privatizados ela é estatisticamente não significativa. E no caso dos aeroportos placebo, os aeroportos do grupo de controle, ela é estatisticamente significativa e positiva, ou seja, nos aeroportos placebo, o efeito da concentração de mercado é ainda maior do que no geral e do que nos aeroportos privatizados. Isso pode nos mostrar o seguinte: por um lado, se o mercado se concentrar mais em aeroportos privatizados, o preço não vai aumentar tanto quanto aumentaria nos aeroportos do grupo de controle. Isso aí poderia ser um indicativo de uma relação vertical, de uma nova jogada entre a empresa e a concessionária do aeroporto. Contudo, no caso inverso, no caso de um mercado se abrindo mais, um mercado se tornando mais competitivo, os preços abaixariam mais nos grupos placebo do que no aeroporto privatizado, podendo assim indicar assim, talvez uma evidência de aquele poder abusador de mercado que o CEO da IATA falou e que o Bel e Ferreira também disseram no seu trabalho. Então é um resultado interessante que requer atenção. No caso das LCCs também deu um resultado curioso. Nos dois grupos de tratamento de controle, o resultado das slope dummies, né, se mostrou de sinal contrário e praticamente do mesmo valor do que o resultado geral, basicamente anulando o efeito da presença de low costs no preço. No caso dos placebos, inclusive, além de anular, ainda torna um pouco positivo, o que vai contra assim, algumas literaturas e que será objeto de foco maior nesse mesmo estudo no futuro, né? Lembrando que é um trabalho, é um work in progress, essa pesquisa provavelmente vai me acompanhar durante o meu curso todo. Certamente vamos passar a olhar para esse efeito, porque pode indicar uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento de negócios de empresas aéreas. Pode indicar talvez que não seja mais adequado classificá-las assim, pode ser vários fatores. Então será objeto de estudo mais detalhado nesse mesmo estudo no futuro. No caso da variável de hub, do poder de hub das empresas aéreas,
No caso do grupo placebo, o resultado é estatisticamente não significativo. E já nos aeroportos privados, é significativo e é negativo. Ou seja, ele diminui o efeito de passageiros em conexão em aeroportos hub. O que também pode ser interpretado como um indício da relação vertical funcionando, da empresa aérea utilizando seu poder de hub para, talvez, com o preço, trazer um pouco mais de demanda e, com isso, usufruir dos benefícios que essa ação poderia lhe trazer, algum benefício político, alguma vantagem diferenciada, ou até mesmo apenas uma boa relação com a nova empresa concessionária. É uma interpretação desses resultados. No caso da concentração de mercado a nível de aeroporto, os resultados dos dois casos foram não significativos, então não se alteraram. E agora temos a variável de tendência, que deu um resultado interessante. Os dois casos foram significativos e positivos. Só que no caso dos aeroportos do grupo de controle foi maior. E ao comparar com a tendência geral, que está aqui ao lado esquerdo, a gente percebe que os dois grupos eles atenuam o efeito de queda de preço. Só que com 0,017, o grupo de controle atenua mais. Ou seja, a tendência de queda de preço ela é mais fraca no grupo de controle do que é no grupo de aeroportos privatizados. E isso poderia sim ser uma evidência do efeito da privatização de aeroportos no preço. Mas não talvez um efeito para ser observado em sua plenitude agora, mas pode ser que o fato de ter uma tendência maior pode ser um efeito a longo prazo, pode ser um indício de um efeito a longo prazo dessa ação. É um resultado interessante também nessa pesquisa. Então, para resumir os resultados aqui, vamos responder: as viagens são mais caras? Sim, existe sim um indício de um efeito aumentador de preço dos aeroportos privatizados ceteris paribus, né? Apenas por eles serem privatizados. Comparados, é claro, com aeroportos do mesmo porte, utilizando toda aquela lógica dos grupos de controle e tratamento. No caso da dinâmica competitiva de rota, os preços dos aeroportos privatizados são menos sensíveis à dinâmica competitiva, à variação da dinâmica competitiva. O que pode ser um efeito das relações verticais e até um indício de um potencial controlador de mercado que o CEO da IATA e o Barry Farredo disseram. O efeito diminuidor da influência do hub no preço nos aeroportos privatizados pode ser um indicativo de relações verticais. E a tendência geral de diminuição de preço ela é maior nos aeroportos privatizados, né? Maior assim, em módulo, é mais negativo nos aeroportos privatizados do que nos aeroportos do grupo de controle. O que pode nos mostrar pode ser um indício de um efeito da privatização nos preços a serem observados a um prazo maior. E também é importante ressaltar nesses estudos meus algumas limitações. Uma com viés de seleção, né, que pode ser minimizado um pouco com a questão dos grupos de controle e tratamento, mas ainda assim é algo presente. E também possível endogenia de algumas variáveis, foco desse estudo. E com isso eu termino a apresentação e estou aberto a perguntas, se vocês tiverem alguma.